Eu aproveito essa quinta-feira à tarde para vir à tribuna do Senado da República para falar de algumas preocupações que estou tendo em relação, principalmente, a algumas propostas que chegaram à casa por parte do Executivo e, como mostrarei aqui, traz prejuízo, principalmente, para esse povo que Vossa Excelência aqui falava, que precisa do remédio e não pode pagar o remédio. E por isso vou discorrer aqui sobre esses temas. Senhor presidente, Vossa Excelência, que é do PDT, os direitos sociais trabalhistas e previdenciários de todos os brasileiros foram alcançados com muita luta ao longo da história, a duras penas. Pontuava-se lá no início a proteção dos trabalhadores e por isso nós estamos aqui no Parlamento. Buscávamos segurança, carga horária definida, depois veio a luta positiva do salário mínimo, a CLT, a carteira do trabalho, que eu lembro aqui, Getúlio Vargas, e não tem como não lembrar na sequência Pasqualini e João Goulart. Podíamos lembrar aqui que foi desse período que surgiu o 13º, o próprio Fundo de Garantia que veio depois, mas substituiu a estabilidade no emprego. Podíamos falar aqui do Vale Transporte, entre outros. Com o passar dos anos, percebe-se que a luta, muito mais ainda para que os direitos conquistados avancem rumo a novos horizontes, tem que ser tocada. Com a incorporação e inclusão de minorias excluídas e discriminadas, os mais fracos, por essa posição do Parlamento e do Estado, conseguiram ter um melhor lugar ao sol. A sociedade, os governos, avançaram de forma a atuar progressivamente, objetivando amenizar as sequelas sociais do nosso país, muitas delas oriundas ainda da escravidão de negros, índios e até de imigrantes. Senhor presidente, a pergunta que fica nos dias de hoje, por quê? Porque alguns setores da sociedade procuram pressionar para que sejam flexibilizados, como eles dizem, mas, na verdade, é retirar esses direitos conquistados com uma história de luta do nosso povo e da nossa gente. Por exemplo, vai ser votado na Câmara dos Deputados, e depois vem a batalha e faremos o bom combate aqui, com certeza, porque tudo indica que, infelizmente, lá poderá passar o projeto de lei número 4.330 de 2004, que fala sobre a terceirização. E o que é a terceirização? Você vai começar a não pagar os direitos que estão na Constituição, os direitos que estão na CLT, para contratar um operário, um trabalhador. A proposta está na pauta da Câmara dos Deputados e para o próximo dia 7 de abril está prevista a votação. Os trabalhadores brasileiros e o movimento sindical já avisam: vamos invadir Brasília nesse dia. Faremos uma grande marcha aqui em Brasília para derrubar o projeto e pedir que ele seja arquivado. Essa é uma luta que faremos a semana que vem. Faremos. E com muita consciência de que a Câmara dos Deputados, agradeço o punho fechado da senhora lá, que conhece essa luta, eles querem terceirizar tudo para não pagar nada praticamente para os trabalhadores. Mas eu me socorro da história.
numa rápida passada pelas nossas constituições, desde o Império 1824 ou a das Repúblicas 1891, direitos sociais estão inseridos, mesmo que de forma pequena, mas fomos sempre avançando. Agora, eles querem o retrocesso. E vou falar das duas MP, que significam também retrocesso. Atual, agora, e está para ser votada aqui. Portanto, nós, como nação, passamos por um processo que, em vez de ser de aperfeiçoamento, em quase 200 anos da nossa Carta Magna, da nossa lei, que é o farol da democracia, agora querem rasgar, querem rasurar, querem riscar, querem apagar o direito dos trabalhadores. Lembro eu que, fim do regime de exceção, 64 a 84, 64 nunca mais, após 20 anos, o povo brasileiro, mais uma vez, sai às ruas e pinta com todas as cores um novo manancial. Aí surge, e eu fui constituinte, a Constituição Cidadã de 1988. Lembro aqui, Constituição Cidadã, palavra de Ulisses Guimarães. Estávamos lá, nós do PT, senador Recufro, Lula, Olívio Dutra, Benedita da Silva, Eduardo Jorge, Florestan Fernandes, que já faleceu, Gomercino Milhomes, Irma Passoni, João Paulo, José Genuíno, Luiz Cuxiquem, que já faleceu, Paulo Delgado, Plínio de Arruda Sampaio, que já faleceu, Virgílio Guimarães, Vladimir Palmeira e Vitor Boas. Desse time de 14 constituintes, que ajudamos não só nós, irmanado com o PDT e com o velho MDB de guerra na época, liderado, por que não dizer aqui, naquela época, o PMDB, por Mário Covas, um grande homem da República desse país. Desse time todo, do Partido dos Trabalhadores, em atividade, no Parlamento, só temos eu que estou no Senado e a deputada Federal Benedita da Silva na Câmara. Senhor presidente, eu atuei lá já na Comissão do Direito dos Trabalhadores, Servidores e Previdência. O resultado desse trabalho está expresso, escrito na Constituição. Não podemos negar que só alcançamos esse objetivo e o de resgatar parte da dívida social que esse país tem com o nosso povo, com os trabalhadores, a partir de um amplo debate e diálogo entre homens vinculados, inclusive, com outras agremiações. Dialogamos muito com Mário Covas, com Jarbas Passarinho, que liderava o Centrão, mas ajudou a nós a aprovar o direito de greve. Nelson Jobim, Fernando Henrique, que foi presidente da República, ex-presidente Fernando Henrique, Alceni Guerra, que foi ministro, Luiz Inácio Lula da Silva, lembro aqui também, ex-presidente da República. Senhor presidente, eu lembro também de alguém que ajudou nessa construção da democracia em momentos bonitos que passamos. Não tem como, nessa minha retrospectiva, que eu vejo como um filme passando na minha frente, eu não lembrar de Tancredo Neves. Tancredo Neves, no dia 15 de janeiro de 1985, portanto, há 30 anos, em seu discurso, após sua eleição à presidência da República no Colégio Eleitoral, disse as seguintes palavras: o entendimento nacional não exclui o confronto das ideias, o debate duro, a defesa de doutrinas, política divergente, a pluralidade de opiniões. É isso que eu peço, é isso que eu gostaria de ver no parlamento, sem desnivelar o debate, olhando somente quem vai ser candidato a isso ou aquilo ou colar, mais hoje, mais amanhã, e abandonando as grandes causas que norteiam a própria democracia. Senhor presidente, não pretendemos
que signifique, para alguns, um debate morno, o debate da capitulação, posições antagônicas fazem parte da boa construção que surgirá do enfrentamento político. Pior de tudo é você não falar, é você não combater, é você não se apresentar, é não ter coragem de dizer o que está pensando. E Vossa Excelência diz muito bem cada vez que vai à tribuna. É muito fácil só ficar dando uma de avestruz, bota a cabeça na areia, deixa a tempestade passar. Não é comigo, mas é com nós, sim, senhores. Nós, homens públicos, temos essa responsabilidade. O entendimento de uma discussão ampla em nome do Brasil se faz em torno de razões grandes e não pequenas, em razões maiores, as da preservação da integridade do povo brasileiro e da própria soberania nacional. Eu digo, senhor presidente, para nós é sagrado o direito dos trabalhadores, daqueles que são discriminados, dos aposentados, dos deficientes, das mulheres, das crianças, dos índios, dos negros, dos brancos, dos pobres e dos mais humildes. A boa luta que tanto pregamos e às vezes não somos entendidos e a colocamos em prática, requer sim boa vontade, diálogo franco e aberto e coragem de dizer o que pensa. Assim, senhor presidente, e por isso dirijo o meu pronunciamento nessa tarde de segunda-feira, assim uma discordância desse parlamentar com algumas medidas tomadas recentemente pelo governo que eu faço parte. O próprio movimento sindical e social, por unanimidade, discorda das MPs, as quais vou discorrer nesse momento. Me digam uma única entidade nesse continente, que é esse país chamado Brasil, pela expansão territorial, que concorda com a medida provisória 664 e 665. Alteram e retiram conquista do passado, como o seguro-desemprego. Agora alguém vai me dizer, não é retirar direitos. Se o trabalhador, depois de 6 meses, ficava desempregado, podia optar pelo seguro-desemprego, agora é 18 meses, e diz que isso não é retirar direitos. É sim retirar direitos. E o governo tem que dialogar, tem que conversar. O abono salarial, sabe quem é que ganha o abono salarial? É quem ganha até dois salários mínimos. A maioria não ganha nem 2, que tem aquele salário de 1, correspondente a 1 mínimo, uma vez por ano. E que agora, pela forma que está, não ganhará mais. Entra numa proporção, e a Constituição diz que ninguém pode ganhar menos que um salário mínimo. Como é que faz? Vamos rasgar também a Constituição. A pensão por morte, bom, se tem alguma malandragem, vamos fiscalizar, vamos interagir, vamos prender, vamos afastar, mas passar a pensão por morte, que fere também a Constituição, de 100% para 50%. O seguro-defeso do pescador, nosso pobre pescador, é para o pescador, é aquele lá que fica lá na beira do mar, do rio, tirando a sobrevivência, e ganha a Bolsa Família e seguro-defeso. Agora dizem, não, mas se ganha a Bolsa Família, não ganha o seguro-defeso. Mas como? Se eu fui proibido de pescar, até em defesa da natureza, da multiplicação dos peixes, na época da fecundação, e eu não posso pescar, então como é que eu faço? E ganhava antes a Bolsa Família, e deixo de receber o correspondente à minha pesca? Me expliquem isso. Não conseguem me explicar. Bom, pensou por morte, assíduo doença, assíduo reclusão. Dizem que há uma economia de 18 bi. Muito bem, vou ficar aqui. Mas só que no mesmo dia que editam a medida provisória 664 e a 665, é editado também a medida provisória 663, que vai mais uma vez fortalecer quem? O andar de cima. O que diz o artigo 1º da medida provisória 663? Fica a União autorizada a conceder subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxa de juros na operação financiamento do contrato até 30 de dezembro de 2015, no valor de 452 bilhões. O que representa isso em resumo? Para os empréstimos subsidiados,
junto ao BNDES, por exemplo, dos grandes grupos econômicos, o governo tira do Tesouro e aporta 50 bi. E tira 18 dos mais pobres. Enfim, quem são os beneficiados? Os trabalhadores é que não são. Nota técnica do Diese, realizei 3 audiências públicas, uma com as entidades Diese, DIAP, Ministério Público, OAB e a CLP, e todas unanimemente dizem o que diz a nota, combinam e assinam a nota técnica do Diese sobre a MP 664 e também a 665. Diz eles, não é eu que estou dizendo, por mais que aleguem que não há retirada dos trabalhadores, do direito dos trabalhadores, as novas regras limitam o acesso de milhões de brasileiros a esses benefícios. O que na prática significa privar parcela mais vulnerável da população de benefícios que até então eram garantidos. Além do mais, a 664 e a 665 vão na contramão de tudo aquilo que sempre pregamos e até certo ponto conseguimos conquistar ao longo das nossas vidas, ou seja, a melhoria da distribuição de renda e a redução das desigualdades sociais. Essas conquistas foram alcançadas, repito, com muita luta. Apresentei a essas MPs 47 emendas, todas na linha de defender o direito dos trabalhadores e dos aposentados e pensionistas e para acabar com o famigerado fator previdenciário, que não pega também um andar de cima. Quem ganha 30 mil, 40 mil, 50 mil, não pega o fator e se aposenta com o salário integral. Quem ganha acima de 4.600, pega o fator e o salário é cortado pela metade. Sempre, senhor presidente, senador Recufro, infelizmente, quando há uma crise econômica, a fórmula mais simples que é usada, mas desprovida de diálogo, infelizmente, para não dizer de forma mais grosseira, é posta como meta a ser alcançada, não olhando os que mais precisam. Sabe qual é? Os trabalhadores, aqueles que ganham aí, principalmente, de 1 a 3 salários mínimos. Estamos falando aqui de cerca de 15 a 20 milhões de pessoas, sem contar os desempregados. Sim, eles é que são chamados a pagar a conta. Enquanto isso, a mesa farta continua a ser servida, a mesa das piranhas do mercado financeiro. Nos últimos anos, foram adotadas medidas de redução do IPI e de exonerações de folhas de pagamento, que representou uma denúncia fiscal de mais de 200 bilhões de reais. Não tenho nada contra isso, desde que não mexesse no nosso povo e na nossa gente. Outra medida retirou 78,7 bilhões. Tenho nada contra isso, desde que não mexessem, como estão fazendo agora, no interesse dos mais pobres. Não vou nem me aprofundar nos bilhões e bilhões de propinas, de corrupção, dinheiro desviado dos cofres públicos. Sabemos que isso não é de agora, mas os culpados, seja do passado ou do presente, que paguem e devolvam aos cofres públicos a apropriação indevida. Cito aqui recente caso da Operação Zelotes, com desvios de 19 bilhões da Receita Federal. Não concordamos com a mudança de rumo, senhor presidente, por exemplo, da questão do indexador da dívida do Estado, que trará benefícios praticamente a todos os estados. Fizemos um longo debate aqui. Foi um ano inteiro de conversa para que mudasse o indexador, saíssemos do IGPDI mais 9% e fôssemos para o IPCA mais 4% ou taxa Selic. Votamos na Câmara, no Senado, matéria sancionada, e agora, na hora da regulamentação, dizem que vamos deixar para o ano que vem. Não dá. Na vida pública é ruim, é muito ruim. Não é bom para o Executivo, não é bom para o Legislativo, tu acordar, votar, homologar, sancionar e depois simplesmente dizer que vai se mudar o rumo. Firmamos um acordo para essa aprovação.
A proposta foi aprovada mediante um grande entendimento. Faço um apelo aqui à presidenta Dilma para que o acordado seja cumprido conforme foi sancionado. Somos da boa luta, do bom combate. Assim a vida nos forjou. Queremos o diálogo, o entendimento. Queremos que o Brasil volte a circular nos trilhos. Queremos o entendimento. Queremos a conversa fraterna. Queremos uma conversa justa, solidária e fraternal, pois assim estaremos construindo, executivo e legislativo, um país para todos os brasileiros. Tenhamos fé nas sementes que lançamos num passado recente. Precisamos nos reencontrar agora no presente para projetar de forma definitiva o nosso futuro. Em 2004, lembro eu aqui, na discussão da reforma da Previdência, houve o senador Recufo, um debate infernal nesse plenário. Conseguimos construir, dialogando com o presidente Lula, o que chamamos da PEC paralela. Houve a negociação. E a PEC paralela foi aprovada nesse parlamento e foi executada, melhorando a vida em muito dos assalariados brasileiros, mediante esse acordo que fizemos. Mas o governo dialogou. E naquela época o presidente Lula estava com todo o fôlego, toda a liderança, com uma repercussão da sua forma de fazer política, inclusive no cenário internacional. Mas Lula teve a humildade de vir aqui e negociou com o parlamento. Aprovamos a reforma, mas aprovamos a PEC paralela, que foi a grande mediação que tivemos a alegria de participar. Por isso, presidenta Dilma, o apelo que eu faço mais uma vez aqui, quem está reclamando, quem está chorando, quem está triste é, de fato, o que eu chamo o povo do gueto, o povo do porão, o povo do andar de baixo, o povo que ganha até 3, 4 salários mínimos. É preciso negociar essas duas PECs. Não adianta alguns ministros dizerem, não vamos negociar, vamos aprovar como está. Primeiro que poderão perder pela crueldade das medidas. Se não perderem e ganharem, será a vitória do birro. E, com certeza, a população nunca mais vai esquecer quem mexeu no seguro-desemprego, quem mexeu no 14º dos que ganham até 2 salários mínimos, quem mexeu no seguro-defeso, quem mexeu na pensão da viúva. Quando nós podemos aqui construir um grande acordo, inclusive retirando esse famigerado fator previdenciário que vem de outros governos, mas que a gente até hoje não mexeu. Senhor presidente, eu reconheço, senhor presidente, que avançamos bem, e que bom que nós estávamos todos aqui nos últimos 15 anos, tanto nos 2 governos de Lula, quanto também no governo da presidenta Dilma. 36 milhões de pessoas saíram da extrema pobreza. 22 milhões de pessoas alcançaram a classe média. Tivemos o PAC 1, o PAC 2, Minha Casa Minha Vida, 3 milhões de casas, 10 milhões de pessoas, Bolsa Família, 14 milhões de lares, 50 milhões de pessoas, Brasil Sem Miséria, complementação da Bolsa, que erradicou a pobreza extrema no Brasil, com a inclusão de 17 milhões de pessoas. Estatuto do Idoso, da Igualdade Racial, PEC da Doméstica, Estatuto da Juventude, mais médicos, unidades básicas de saúde, ProUni, Fiesp, Pronatec, cota na universidade, ensino técnico, entre tantos. O salário mínimo, quando aqui chegamos, valia $60. Hoje, ele fica em torno de $300. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, que beneficia mais de 45 milhões de brasileiros, está na revisão final e vamos aprová-lo ainda neste semestre. Temos que reconhecer, agora no início do 2º mandato da presidenta Dilma, que estamos com problemas. É fato e é real. Eu falei dessa longa caminhada e chegamos nesse momento. O pior momento do nosso governo, sem sombra de dúvida, é esse. Reitero, a questão do diálogo, do entendimento é fundamental. Tenho certeza que não é só o parlamento, como também o movimento sindical, social, está aberto ao diálogo, mas também ao bom combate. Uma conciliação tendo como base um pacto
de preferência com responsabilidade social. Preferência pela manutenção dos direitos trabalhistas e previdenciários, a não retirada de conquistas do nosso povo, dos trabalhadores, dos aposentados. Avançar, sim, avançar sempre. Retrocesso, não. Querer retomar o caminho do crescimento, tirando dos que mais precisam, é uma enganação em relação ao futuro. O universo, eu tenho certeza, há de conspirar a favor daqueles que olham sempre para os que mais precisam. Há de conspirar para que a nossa gente mais humilde não seja, mais uma vez, prejudicada. E essa conspiração é a conspiração do bem, do diálogo, da conversa, do entendimento. Lembro aqui, senhores senadores, na década de 30, em plena crise, o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt implantou uma série de medidas, entre elas o aumento de imposto para os mais poderosos e um enorme programa de ajuda para os mais pobres. Preferência para que o andar de cima, como eu tenho dito, faça a sua contribuição. Por que não, por exemplo, a taxação das grandes heranças? Na França, o imposto intitulado Robin Hood e abrange o patrimônio de pessoas físicas, tendo como um fato gerador a posse de bens no dia 1º de janeiro, ajudou em muito o país retomar o crescimento. Na Suíça, a incidência se dá sobre o patrimônio de pessoas físicas e jurídicas, com alíquotas até mesmo baixas, mas importante. Na Áustria, o imposto é pago sobre a renda, tendo em vista que as alíquotas também são baixas e não superiores a 1%. Enfim, o mundo olha de uma forma solidária dos ricos para os pobres. Em 1999, o bilionário norte-americano Donald Trump propôs um imposto sobre grandes fortunas para que o governo dos Estados Unidos pudesse ter recursos suficientes para saldar a sua dívida pública. Passados 10 anos, outro bilionário, o investidor americano, revelou que sua secretária pagava proporcionalmente mais imposto do que ele. Aí ele sugeriu a taxação de grandes fortunas como uma resposta para fazer justiça. Os problemas enfrentados pela EUA e pela Europa, com essa sugestão, Barack Obama recentemente lembrou essa história e propôs ao Congresso americano a criação de um novo imposto para taxar principalmente os poderosos, não a classe média, não os ricos remediados e muito menos os pobres. Aliás, a nossa Constituição brasileira de 1988 garante a possibilidade da taxação de grandes fortunas por meio de lei complementar, artigo 153. Um pacto de preferência pela reforma tributária, poderíamos pensar. O Brasil figura na lista dos países que apresentam os mais altos níveis de desigualdade. Os mais pobres são os mais penalizados pela dita carga tributária. Para os 10% mais pobres da população, a carga de imposto chega a atingir 30% da renda. E para os 10% mais ricos, a carga tributária representa 12%. Considerando que os pobres sofrem com os chamados tributos indiretos, lembramos que a cada R$100 em produtos para alimentação, 45 são impostos. Preferência pelo combate à sonegação fiscal. Segundo o Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, a sonegação no Brasil é 20 vezes maior do que o valor gasto, por exemplo, com o programa Bolsa Família, o maior programa de distribuição de renda do mundo. Uma avaliação do site Congresso em Foco, a partir dos dados do Simprofaz, indica que a sonegação de imposto rouba 1/4 de tudo aquilo que o brasileiro paga todos os anos para o governo, e é uma cifra que ultrapassa a 415 bilhões de reais e querem tirar 18 bi da renda dos mais pobres. De acordo com o Simprofaz,
A sonegação atrapalha de forma considerável a redução de impostos. Caso ela fosse eliminada ou fortemente diminuída, poderíamos reduzir em 28,4% o imposto pago pelo cidadão brasileiro. Para alcançar o louvável objetivo de diminuir a carga tributária e combater a sonegação fiscal, precisamos, sim, intensificar os mecanismos de monitoramento e identificar os ralos pelos quais fluem imensas somas de dinheiro público. O que eu estou dizendo aqui, finalmente? Eu estou demonstrando, não quero aumentar o imposto, sei lá, dos poderosos, vamos pelo menos combater a sonegação. Se combater a sonegação, sobra dinheiro para tudo que queremos investir e ainda dá para diminuir o imposto do mais pobre em 28,4%. Claro, senhores e senhoras, que eu não poderia deixar, quando falo desse tema, de falar também do combate, não só à sonegação, mas à corrupção. A professora de Relações Internacionais, Tatiane Casimiro, lembra que as minorias étnicas, as mulheres, as crianças, pessoas com deficiência, aqueles que possuem baixo nível socioeconômico, são os que mais sofrem com os efeitos da corrupção, já que esses têm escassos acessos a serviço de natureza essencial às suas vidas. E aí vem a péssima qualidade nas áreas mais importantes, como segurança, saúde e educação. Informo a Casa, senhor presidente, que apresentei projeto de lei número 160/2015, que torna inafiançável de liberdade provisória os crimes de corrupção ativa e passiva cometidas contra a administração pública. Apresentei ainda a proposta, inspirada na PEC do trabalho escravo, que diz, em resumo, o seguinte: que a PEC do trabalho escravo diz: será desapropriada toda a terra ou prédio na cidade, no campo, em que for confirmada que lá existe trabalhadores sob o regime de escravidão. A proposta que trago, e apresentei aqui no Congresso recente, diz somente o seguinte: todo o dinheiro público desviado, por seja quem for, por corrupto ou corruptor, ele terá que devolver em dobro, com juro e correção monetária. Se ele roubou 100 milhões, vai ter que devolver 200 milhões. Isto vai assustar os corruptos e corruptores, porque eles sabem que ele vai tentar roubar 100 e vai ter que pagar 200, mais juro e correção, para fazer justiça à devolução daquilo que ele roubou da saúde, da educação, da habitação, do saneamento básico. Senhor presidente, temos que pensar, claro, numa visão macro do novo Pacto Federativo, com descentralização de recursos, com responsabilidade social, ou seja, os estados e municípios devem efetivamente construir agendas sociais focadas na melhoria da vida e do bem-estar da nossa população, com o devido corte das diferenças. Precisamos, urgentemente, senhor presidente, de um pacto de preferência que abrace também a reforma política. A reforma política se torna tão necessária que mesmo aqueles que não a desejam, por interesses pessoais ou partidários, não têm coragem de se colocar publicamente contra ela, embora detestem e até gostariam que tudo continuasse como está. Não vai ficar, porque a reforma política é uma forma também de combater a corrupção. Todos nós sabemos. Calcule um senador ou um deputado gastar 30 milhões, 20 milhões ou 10 milhões que seja para se eleger. Quem está pagando essa conta vai cobrar depois. Na verdade, quem tem financiamento de 30, 40, 50 milhões, estou aqui exagerando para dar uma simbologia, está vendendo a alma ao diabo e o diabo vai cobrar também depois, porque vai querer de volta. Ninguém dá 50 milhões a alguém porque achou bonitinho ou achou feio ou ficou com pena. Por isso que a reforma política ela é fundamental na forma de moralizar o bom debate e que ganhe no campo das ideias quem for melhor, quem melhor se colocar, melhor argumentar, quem tiver o melhor programa e não quem paga mais. Senhor presidente, é urgente, por isso tudo falo aqui da reforma política. O nosso sistema político
em vez de favorecer a melhor representação das vontades da população, promove, infelizmente, esse infeliz divórcio que nós estamos vendo nas ruas, que afasta a sociedade dos partidos. Isso não é bom para ninguém, exceto para aqueles que se beneficiam de uma forma ilegítima do sistema existente. O povo tem razão, por isso tem que haver mudanças, para que a gente possa se aproximar do povo e o povo se aproximar de nós outros. A sociedade precisa valer os seus direitos e cobrar da classe política a aplicação de suas promessas para ver seus anseios respondidos. A sociedade cobra e com razão. O primeiro desses movimentos, em minha opinião, deve ser justamente tornar o voto facultativo em primeiro lugar. Porque depois vem o voto, que é um direito do povo e um dever. O povo tem que votar como um direito e não por uma obrigação. Por isso, na maioria dos países do mundo, se eu não me engano, só existe 10 países do mundo avançado que ainda o voto é obrigatório. Também considero uma ilusão acreditar que o voto obrigatório possa gerar avanço politicamente correto, uma evolução do povo. Eu acho que o voto não obrigatório é que vai fazer que o povo vote consciente, porque está indo votar, e o político vai ter que conquistá-lo para ele ir lá votar. O que torna as pessoas mais conscientes, senhor presidente, e participativa é a educação, é o crescimento, é direitos e deveres que nós, no longo das nossas vidas, vamos aprendendo e participando com todos. É certo que o voto facultativo melhora a qualidade do pleito pela participação de eleitores conscientes e motivados, cientes da importância do voto que eles estão dando. Uma medida importante também numa reforma do sistema eleitoral brasileiro é a adoção do voto digital, no meu entendimento, misto. Vejo duas vantagens principais nesse modelo. Ele aproxima o eleitor e de seus representantes e fortalece os partidos numa visão mais estadual. Defendo um mandato de 5 anos para todos, executivo e para o legislativo. No caso do executivo, reafirmo que eu sou contra a reeleição. Mas acho que tanto o Senado, Câmara, deputados, vereadores, o mandato deveria ser de 5 anos para todos. E para o executivo, eu defendo a não reeleição. Outro passo importante para o aprimoramento do sistema da política nacional seria mover a adoção de listas, mas listas com somente 50% dos candidatos indicados pela sua agremiação. Os outros 50% é permitir que os candidatos com apelo popular, indicados pela população, tenham o direito a disputar e se eleger de vereador a presidente da República. Tenho, senhor presidente, preocupações com a questão da lista fechada, que a lista fechada vai dificultar em muito o surgimento de lideranças populares. Senhor presidente, eu estou indo por finalmente. Quero ainda citar um outro aspecto que defendo numa reforma política que se refere ao financiamento das campanhas de forma mais clara. Acho que o financiamento da campanha, para mim, devia ser público, mas percebo que muitos não entendem essa história de financiamento público, porque achando que vai faltar dinheiro para a educação, para a saúde e para a habitação. Mas eles talvez não sabem que quem financia a campanha via grandes grupos econômicos, de uma forma ou de outra, ele está se apropriando do dinheiro público. Mas como esse debate não está claro, no mínimo, nós tínhamos que limitar o gasto que um parlamentar, para o executivo ou para o legislativo, pode gastar para efeito de eleição. Além do financiamento público de campanhas, que eu, em tese, sou favorável e sei das dificuldades para aprovar, até porque a opinião pública tem outra visão, também é necessário acabar com a indústria de partidos políticos, financiada pelos fundos partidários, sem, com isso, criar obstáculos, claro, para os pequenos partidos. Mas não dá também para termos indústria de partido político. Tem gente que está se especializando em criar partido. O senador conhece muito bem essa história, né? Nós todos conhecemos. Cria um partido, depois vende o tempo de televisão, vende a coligação e se dá bem na vida.
Não é para isso que nós trabalhamos tanto para a democracia e o fortalecimento dos partidos. Termino, senhor presidente. Por último, é preciso corrigir a forma, no meu entendimento também, da escolha de suplente no Senado. Eu entendo, já que eu estou defendendo 5 anos para todos, como é para os deputados, que o suplente deve ser o mais votado. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, 6 milhões de eleitores. Eu fiz 4 milhões de votos. Cada 3 gaúchos, graças à orientação, eu diria um pouco de Deus, porque me ajudou muito, uma campanha muito miserável, mas com apelo popular, algum outro cidadão lá fez 3 milhões e meio. E não é nem meu suplente. E se perguntar para a maioria dos senadores, ele vai pensar 2 vezes em o nome do suplente deles. Principalmente no mesmo estado, se perguntar quem é o teu suplente, perguntar para o outro senador, eu, pelo menos, não sei. Fala a verdade, não sei. Se perguntar quem são os suplentes dos outros 2 senadores, eu não sei. Eu sei dos meus 2, mas não sei. Então, se eu que sou senador não conheço o suplente dos outros 2 senadores do meu estado, calculem a população. Por isso que eu acho que o suplente deveria ser, sim, por uma questão de justiça, o segundo mais votado. Aí, para permitir a parte em seguida que essa questão, e já que eu estou fechando, eu faço uma reflexão também, claro, que temos que aumentar os espaços das mulheres na vida pública, e aí, claro, vai na linha da participação política. Acho também que esse é um debate, eu sei que é mais delicado, mas devia ser olhado com mais carinho pelos partidos a participação dos negros na vida política partidária, porque, infelizmente, os negros são 51% da população, que ser 50%. Não são 5%. Não são 5% se pegarmos o universo a nível nacional, entre vereadores, prefeitos, governadores, deputados e senadores. Temos que ter, e eu não quero também ser daqueles que não paem tudo que é cota. Não é isso. Mas nós temos uma obrigação muito grande dos partidos políticos trabalharem mais com negros, com brancos, com índios, com pessoas com deficiência, de forma tal que o Congresso Nacional seja, de fato, um corte da população brasileira e não somente de um único viés. Enfim, termino dizendo só isso, senhor presidente. Fizemos aqui uma pequena, grande reflexão, porque o tempo foi grande. Pode ser que o conteúdo foi pequeno, mas o tempo foi grande. Uma reflexão com o único objetivo, contribuir para o debate nacional. O nosso país passa por um momento tumultuado e difícil. É nosso dever estarmos nessa discussão. Queremos que o Brasil volte a circular nos trilhos, onde os passageiros principais sejam o povo brasileiro, sejam os trabalhadores, trabalhadoras, enfim, sejam a nossa gente. Uma alegria enorme, senador, uma parte de Vossa Excelência. Senador Paulo Paim, Vossa Excelência, como sempre, faz novamente um brilhante pronunciamento. Mas eu percebo que não é um simples pronunciamento. O senhor abordou inúmeros temas de relevância nacional e que já mereceram ampla discussão nessa casa e que merecem a continuidade dessa discussão. Eu percebo que, ao longo da minha vida pública, da minha carreira, desde o início eu ouvia falar nas necessidades de reformas, de reformar o Brasil, de torná-lo mais produtivo, menos burocrático, com mais segurança jurídica, para que as pessoas pudessem ter capacidade de trabalhar, de produzir e, em contrapartida, ter a segurança necessária para empreender de uma forma geral. Pois muito bem, ao longo desse tempo todo, a gente percebe que discutimos muito e avançamos pouco. Tivemos até nos idos da década de 80, se eu não me engano, uma tentativa de criarmos o Ministério da Desburocratização. Me lembro. Que a burocracia não é de hoje, ela vem do Império. E ela tem atravancado, vamos dizer assim, o desenvolvimento do país.
As instituições brasileiras hoje, via de regra, não atendem mais às necessidades básicas da população. A população está insatisfeita com o serviço que é prestado. As instituições, eu penso que elas envelheceram, elas meio que mofaram, elas se tornaram improdutivas, elas não têm mais resolutividade. E o povo foi para a rua, dentre as muitas ilegítimas reivindicações, reivindicar qualidade no serviço público. As pessoas querem efetivamente entrar num hospital e ser bem atendida. E elas têm o direito de ser bem atendida. Elas querem que um filho de um senador estude na mesma escola de um trabalhador. Aliás, eu sou produto da escola pública. Sempre estudei em escola pública. E acho que a escola pública já prestou e continua prestando um relevante serviço ao país, porque são os nossos professores que nós temos que valorizar, porque são eles que formam os nossos cientistas, são eles que formam os nossos médicos, os nossos estados, advogados. Senador Dácio, se me permita. Pois não. Em muitos estados eu não ganho nem o piso salarial. O que é um absurdo, dessa forma como está, nós não podemos avançar. Mas eu queria, não querendo me alongar, pedindo vênia a Vossa Excelência, mas queria discorrer sobre algumas questões que eu acho importantíssimas. Por exemplo, pacto federativo. Né? Já, alguns anos atrás, já se tentou fazer uma espécie de um pacto federativo. Mas é notável, eu não sei se no Rio Grande do Sul, país vizinho ao meu, de Santa Catarina, que a gente tem uma relação muito próxima, os prefeitos, as prefeituras estão numa situação extremamente difícil. Idêntico, o Rio Grande do Sul não é diferente. Eu diria que até em regime falimentar. Se nós não tomarmos providências rápidas, talvez muitos prefeitos não consigam mais pagar a folha de pagamento durante o seu exercício. Entretanto, eu tenho recebido agora, como senador, nesses 2 meses que estou aqui debutando no Senado Federal, me reivindicando, evidentemente, auxílio, apoio, emendas, recursos, de tal maneira que eles possam atender os seus compromissos e as reivindicações da população. E nessa área da saúde, eles me reivindicam hoje muito mais recursos para despesas de custeio do que de investimento. Então, estou fazendo esse breve histórico para dizer para Vossa Excelência o seguinte, que nós avançamos muito em saúde. Teve uma época, não muito longe, não muito distante, que nós não tínhamos unidades de saúde, nós não tínhamos policlínicas, nós não tínhamos UPAs, nós não tínhamos atendimento especializado. Não tinha o SUS universal como temos hoje. Não tinha o SUS universal. Eu me lembro bem, antes do SUS, o cidadão brasileiro que não tivesse carteira assinada era tratado como indigente, o que era um absurdo. Então, do SUS para cá, Vossa Excelência vê o quanto nós avançamos. Talvez não avançamos o suficiente, e talvez nós mesmos sejamos os culpados de não dar uma efetividade ao serviço público que a população espera e esperava de nós. Entretanto, eu penso que nós temos que fazer um esforço muito grande nessas áreas sociais, na saúde, na educação, na segurança. Um país só se desenvolve se tiver cérebro, se tiver inteligência, se tiver educação. E a educação, ele vem de berço, ele vem de pequenininho, vem de criança, ele vai para o primário, vai para as séries iniciais e tal, e vai para a universidade. E avançamos muito com o Pronatec, com o ProUni, e com outras formas de financiamentos, inclusive do ensino superior, que efetivamente estamos formando pessoas mais preparadas, mas ainda temos um longo caminho a percorrer. Bem, realmente, se o presidente me der mais uns minutos, queria debater com o senhor também a questão da reforma fiscal e da reforma tributária, né? E não quero entrar na reforma fiscal agora e no ajuste fiscal, estou falando da reforma fiscal propriamente dita. Nós temos que realmente simplificar métodos, criar novas alternativas, de tal maneira que a gente possa fluir de maneira mais lógica, mais natural, sem ter uma espada de danos na nossa cabeça para que aquelas pessoas que desejam produzir e trabalhar possam ter a segurança para assim fazer. Na questão tributária,
eu que sou da iniciativa privada, nós precisamos ter hoje, nas nossas empresas, um departamento jurídico maior, mais amplo, mais preparado do que um departamento contábil. Não é possível. Alguma coisa está errada. Ou está tudo errado. Ou será que nós precisamos desse emaranhado de legislação, uma sobreposta à outra, criando essa dúvida permanente para que as pessoas tenham que efetivamente trabalhar? A questão do Pacto Federativo, a questão tão debatida como outros temas que Vossa Excelência aborda aí, como a questão das minorias, do trabalho escravo, coisas que a gente imagina esteja erradicado do nosso país, e nós precisamos punir com rigor aqueles que ainda agem dessa forma irregular. Portanto, eu não querendo me estender, estendendo, mas... Vossa Excelência é sempre brilhante, usa a parte que faz, enriquece o meu pronunciamento. Por isso que toda vez que Vossa Excelência chega nas comissões, que eu estou na presidência ou lá participando, eu acabo me dirigindo a Vossa Excelência, senador Dário, como alguém que tem muito a contribuir com esse parlamento e já está contribuindo muito nos 2 meses que está aqui com a gente, eu que estou aqui há quase 30 anos. Então, eu agradeço a Vossa Excelência, sobretudo, só para concluir, dizer que nesses 2 meses pude perceber a sua capacidade de trabalho, a sua simpatia, a sua elegância, e com muito orgulho faço parte da Comissão de Direitos Humanos com Vossa Excelência, na expectativa que possamos juntos tabelar, jogar uma bolinha ali e escrever uma história bastante relevante naquela comissão e aqui no Senado da República. Parabéns a Vossa Excelência mais uma vez por mais um belo pronunciamento na tribuna do Senado. Eu agradeço, senador Dagobert, pelo seu aparte, que, sem sombra de dúvida, aponta, inclusive, com muita riqueza, como um cirurgião no meu discurso, o caminho como esse da diminuir a burocracia, que é inegável, eu concordo também, é tanta legislação que, no fim, ajuda o sonegador mesmo. Porque aquele que é sonegador, ele vai sonegar sempre. E aquele que é sério, como empresário, que Vossa Excelência representa muito bem pela sua atividade profissional, porque aqui Vossa Excelência representa todo o Estado de Santa Catarina, se vê envolvido numa máquina burocrática e jurídica para querer acertar. Por isso eu queria que o seu pronunciamento contasse na íntegra aqui, no meu, porque dá uma qualificada nesse pronunciamento, que é mais coração e alma do que a própria técnica legislativa. Muito obrigado, senador. Senador Hélio Fagundes, Vossa Excelência na presidência, queria agradecer muito pela tolerância, pelo tempo que me permitiu. Eu já vim à tribuna diversas vezes, Vossa Excelência aí na presidência, além de permitir que eu desenvolva com tranquilidade a tese, os pensamentos, ou as ideias que aqui trago, e tem sempre contribuído também com belas formulações nos temas que eu trato. Por isso, só Vossa Excelência está aí, eu já me sinto contemplado de forma muito tranquila, que fiz um pronunciamento pela forma que Vossa Excelência prestou atenção, que ficou dentro dos parâmetros daqueles que querem fazer o bem sem olhar a quem.